Oh, hang me at travel, see you every night. Free. Oi, boa noite. Estamos aqui hoje, nosso terceiro Meet. Vamos falar sobre as modalidades de crédito, que basicamente a gente tem focado nossos créditos no comprador final, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, comprador de imóvel final, e nas incorporadoras e construtoras, né? Então, nós vamos começar agora falando de crédito para pessoa física e jurídica, comprador final. Então, a primeira modalidade que a gente vai tratar é a modalidade simples, que todo mundo já conhece, que é a modalidade de financiamento imobiliário. Vou começar aqui a transmissão, que é só, assim, en passant, porque todo mundo já trabalha com isso, né? Com venda de imóvel, então não é muito difícil de entender. Estão vendo aí a tela? Sim, tá bem. Sim. Beleza. Então, assim, o financiamento imobiliário é destinado a pessoas físicas que querem comprar seu imóvel, né? Ou um apartamento, ou uma casa, ou até mesmo um terreno. O terreno, no caso, é a Caixa Econômica, né? E podendo ter um financiamento com juros de mercado e com prazo até 420 meses para pagar, dependendo da instituição. Então, normalmente, a pessoa consegue financiar até 80% do valor do imóvel, tem alguns bancos, algumas instituições que chegam até 90%, e outros que a gente está sendo regulamentado agora, 50%, mas, na média, é 80% do valor do imóvel. Então, um valor de, por exemplo, R$ 500 mil, o cliente tem que dar 100 mil e vai financiar os outros 400 mil, né? Então, essa modalidade de financiamento nós fazemos através da TED e da Trinos, do Trinos Bank, né? Então, essa é uma modalidade muito, muito simples, muito conhecida, e que, basicamente, o que eu preciso ter é a documentação em dia, né? Sua documentação, pessoa física, comprovar renda, documentos normais, né? Identidade, CPF, comprovante de endereço, e comprovar renda, e se tiver imposto de renda também, né? Pode financiar por mais de uma pessoa, né? E aí tem que ter das duas pessoas para poder aprovar. Esse tipo de financiamento, hoje está saindo a linha de crédito entre 20 e 30 dias, dependendo da agilidade que a pessoa vai dar na documentação, né? Então, o processo interno é fazer uma simulação dentro da plataforma da TED, através do nosso site. Essa simulação ela vai dar a oportunidade de 7 instituições verem a possibilidade de crédito e vão aprovar um crédito entre essas 7 instituições, né? Isso numa simulação. A partir daí, ele vira um proponente e começa, então, a fazer uma proposta para aprovação. Essa proposta para aprovação a simulação demora horas. 1 hora, mais tardar, já tem a simulação. E a proposta depois vai ser avaliada em até 24 horas, 36 horas, já vão pedir a documentação, a pessoa tem que providenciar essa documentação, a avaliação é em torno de 5 a 7 dias,
e aí já vai ver qual é a instituição que vai aprovar e liberar o crédito e todo o trâmite de documentação, né? A plataforma Trinos também auxilia no registro do contrato, né? Só que isso tem um custo à parte, né? Então, também temos esse serviço dentro da plataforma. Alguma dúvida até aí? Não. Tranquilo, né? Tá, então, agora vamos passar aqui para a outra modalidade, que é o crédito imobiliário. Tem uma documentação aqui, tudo isso eu vou deixar num link no Drive para vocês acessarem, tá? E lerem com calma, tá bom? A outra modalidade que eu queria tratar agora é o crédito para compra para material de construção, né? Para construção, tá certo? Vou pegar aqui para transmitir já já. Aqui, crédito para construção. Hoje, é focado em qualquer tipo de construção, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. É um crédito simples, que ele tem só exigências com relação à construção. Então, funciona como um crédito imobiliário, né? Um crédito imobiliário comum, porém, ele é direcionado para a construção. Pode ser construção no começo, no meio, no final da construção, não tem problema nenhum. Agora, tem que ter renda, né? E, principalmente, eu queria destacar aqui que tem que ter dados do imóvel, tá? Sem esses dados do imóvel, como matrícula, IPTU, foto do imóvel, então exige uma certa complexidade no sentido de documentação. Acho que vocês veem aqui, estão pedindo a RT do responsável técnico, documento assinado pelo CREA. Então, tem uma exigência, né, para que esse crédito seja aprovado. Ele vai ser aprovado não como no outra modalidade de crédito imobiliário, que é só 80%, mas ele vai ser liberado e você vai utilizar ele como você entender. Então, não, eu quero 250 mil. Vai ser feito lá o score, a análise, aprovou, está na sua conta 250 mil e você vai utilizar ele para terminar sua construção. É bem simples também o formato desse crédito, mas a aprovação, volto a dizer, em relação à documentação de imóvel, é um pouco chatinho, um pouco exigente, tá? Tudo bem? Tudo bem. É também bem simples, né? A gente vai deixar a questão de consórcio para uma outra oportunidade. Hoje a gente vai tratar mais só de crédito mesmo, tá? E essas são as duas modalidades de financiamento imobiliário, né? Então, financiar um imóvel e financiar uma construção. A gente sempre fala o seguinte: o que a gente pode cavar de oportunidade nessas duas modalidades? A gente pode oferecer, se tornar agente de crédito de uma incorporadora, ou até, que é uma coisa bem recorrente, são loteamentos que as pessoas compram
e depois não tem dinheiro para fazer a obra, ou paga o terreno, ou faz a obra, né? Então, a gente pode fazer uma parceria com loteamentos, loteadores, né? E oferecer para quem comprou o lote um crédito para começar a construir a sua obra, tá? E em breve a gente vai ter também a oferta dentro desse pacote de construção de um projeto arquitetônico, tá? Que um dos nossos clientes está preparando projetos padrões para lotes de 125, 250, 360 e 500 metros. Vão ter 3, 4 tipos de casas e vamos poder vender esse projeto também, ok? Então, na outra modalidade voltada também, é um financiamento imobiliário voltado para a pessoa física e para a pessoa jurídica, é o que a gente chama de home equity. Vou abrir aqui para vocês um pouquinho do que é home equity. Home equity a gente pode fazer hoje pela TED e a gente pode fazer também pela Trinos, tá? A gente está dando prioridade nessa modalidade para a Trinos Bank, porque eles têm muita expertise nisso, tá? Então, vou transmitir aqui. Bom, a Trinos, ela oferece a modalidade de equity para várias situações, inclusive para a obra. Então, você vê aqui, ó, dentro de pré-lançamento, lançamento, parte da obra e pós-obra, o equity está presente em todos. Então, o que é o equity? O equity é, eu tenho um bem, tá? Estamos falando aqui de um bem imóvel, né? Um imóvel, e eu preciso levantar um capital. Para quê? Não importa. Pode ser capital de giro para a tua empresa, pode ser para comprar uma viagem, para pagar a faculdade do teu filho, pode ser para o que você precisar. A única coisa que você tem que ter é um bem, um imóvel, e esse imóvel tem que estar desembaraçado, no nome do proprietário, ok? E você tem que ter renda para poder pagar o financiamento. Quanto libera no equity? No topo, 60%. Na média, 50% do valor do bem. Então, se eu tenho um bem que está avaliado em 1 milhão, pode ter certeza que eu vou conseguir 500 mil reais de crédito. Créditos numa modalidade equity, onde eu estou dando o meu imóvel em garantia e assumo que vou pagar. E é legal também, por quê? Porque tem uma carência. Essa carência pode chegar até a 6 meses. Então, quando eu vou subir a proposta, eu proponho lá quanto tempo eu quero de crédito, quanto eu quero de crédito, em quanto tempo eu quero pagar e quanto tempo eu quero de carência para começar a pagar. Entendeu? Então, essa modalidade é uma modalidade muito utilizada para empresários que têm empresas que estão dando lucro, que estão aquecidas. Por quê? Porque é um juro subsidiado. Hoje, por exemplo, dentro da Trinos, nós temos 1,27% ao mês, que é uma taxa muito boa para dinheiro, né? Se você for em qualquer lugar tomar dinheiro aí, 3, 4, 8% ao mês, é loucura, né? Mas essa modalidade consegue trazer para 1,27. Quase me atrevo a falar que é mais barato do que o crédito consignado, tá? Então, além de ser uma modalidade que você pode pagar num prazo bacana, similar ao financiamento imobiliário, em até 240, 360, ou você também pode pagar
e você paga com uma carência, ok? E como é feito essa modalidade? Existe a exigência de documentação, ok? Você vai cumprir os quesitos, vai fazer a documentação para avaliação e, após liberado o crédito, ou mesmo na assinatura do contrato do crédito, se faz um apontamento no RGI que aquele imóvel está atrelado a uma linha de crédito, tá? Ou seja, o imóvel fica condicionado à quitação para ele poder liberar e seguir para outra modalidade de crédito, ok? Então, isso é o que a gente chama de home equity. Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, vou dar uma paradinha aqui e agora vamos entrar no aporte de capital para incorporadores, tá? Bom, eu vou começar pela Raqueto. Por quê? Porque a Raqueto, ela se interessa por projetos acima de 20, 30 milhões, Problema. ok? Então, 10 milhões ela vai se interessar, 15 milhões, mas é acima disso, né? O escopo deles é um projeto de incorporadoras grandes, acima de 10 milhões. Por isso, a Raqueto, vou transmitir aqui, Com estabilidade aqui. tranquilo. Por isso, a Raqueto, ela opera com fundos de investimento, ela tem 46 mil investidores, também privados, que que formatam o fundo, é toda uma engenharia financeira que a Raqueto faz, tá? Para isso, ela opera com nota comercial, ela opera com compartilhamento de receita, né? Onde investidores recebem um percentual sobre a receita até um determinado limite, mútuo conversível, onde os investidores têm direito a um percentual das cotas da empresa existente, SCP, onde investidores têm direito a um percentual das cotas da empresa que está sendo criada para gerir um projeto. Isso é mais focado em startups, tá? E a cédula de produto rural financeiro, que é voltada para o agro. No nosso caso aqui, são a nota comercial, compartilhamento de receita e mútuo recebível, tá? Então, eles dão um exemplo aqui de nota comercial, uma empresa pega um empréstimo de 2 milhões para abrir uma nova unidade e devolve em 2 anos CDI mais 6%. É isso que ela tem que devolver. Tem todo um esquema, uma engenharia financeira para a liberação desse crédito, tá? E o aporte de capital pode ser também, no caso deles aqui, de desconto de recebível, né? Então, o cara vendeu, por exemplo, pegar um lançamento, né? O cara vendeu e está pegando 20% de entrada durante obra. Ele vai ter um contrato de 2 anos, né? Para receber, e com isso ele vai poder negociar com a Raqueto a troca desse distribuidor. Tudo bem? Bem. Porém, a Raqueto, dos nossos parceiros, Marcelo está dando um feedback. Eu acho que está o microfone alto, acho que é do Flávio. Está muito alto. Então pode desligar o microfone quando estiver falando. Melhor tirar o microfone, né? Então, só vou
vou repetir aqui um pouco do que eu estava falando, de Raqueto. A Raqueto, então, ela tem operações mais parrudas, né? E, por isso, ela cobra um FII para analisar e estruturar a operação, tá? Hoje, esse FII está em 25 mil. E a gente também recebe um percentual sobre esse FII. Então, Raqueto, nosso foco é operações acima de 10 milhões, né? Ela vai fazer uma engenharia financeira para arquitetar isso, é uma empresa CVM, tá? Ela cobra 25 mil de FII, e a gente recebe um percentual sobre este valor, tá? Depois eu passo para vocês aí, que eu não tenho aqui na ponta da língua quanto é, mas é um bom percentual. Então, essa é a Raqueto, tá? Raqueto, estruturação de operações de crédito estruturadas, né? Baseadas em CVM e fundo de pensões, acima de 10 milhões, e que pode ser para devolver em 2 anos CDI mais 6%, ou com capital. Pode também se pagar com participação no capital, né? Como a expressão em inglês, cap table, né? Então, a pessoa se torna sócia da empresa, e isso é feito numa operação de fundo imobiliário, onde esses 46 mil investidores da Raqueto é lançado numa plataforma, e aí eles vão aportar capital e chegar nos 10 milhões para fazer um empréstimo, tá? E tudo isso, gente, é feito pela Raqueto. O nosso trabalho é indicar para a Raqueto vai fazer a ponte, e saindo o contrato, a gente recebe a comissão, né? Comissão, nesse caso aí, é 0,5% sobre o valor captado pelas empresas. Alguma dúvida? Tá, beleza. Então, agora eu vou passar aqui, não sei se vocês estão enxergando aí, voltei aqui para o Trinos. Está todo mundo enxergando aí? Beleza? Tá. Eu quero voltar para a Trinos, porque a Trinos, ela não cobra FII, ela estrutura a operação, e ela tem interesse Marcelo, não está aparecendo a Trinos, não. Está aparecendo não? a tela da... Eu vou voltar lá. Está aparecendo agora? Agora sim. Tá. Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui na Trinos, ó. Aqueles dados que ele deu de 50 bilhões de VGV monitorado, que é o valor geral de vendas, né? É um fundo de 4,5 bilhões, sendo que com os parceiros vai a 95 bilhões em recursos para investir, tá? E aqui se fala assim em capital of funding, né? Conectado ao mercado imobiliário a fundings. Então, são linhas de crédito, e isso pode ser em qualquer ciclo imobiliário, tá? Da aprovação, projeto, terreno, projeto, aprovação, lançamento, venda, obra e financiamento, tá? Então, eles ofertam em todos os estágios, como a gente vai ver aqui, né? Ó, pré-lançamento, lançamento, obra e pós-obra, até o pós-obra, né? E depois vocês vão ver aqui o que eles investem. Então, aqui também estrutura um formato de empréstimo. A gente só tem que reunir a documentação, que vai estar lá na pasta dele, a documentação necessária, tá? E fazer a indicação,
eles vão analisar internamente, vão entrar em contato com a incorporadora, vão fechar o negócio e a gente recebe o nosso comissionamento, tá? Então, hoje, a tendência, tanto para home equity como para aporte de capital, é a gente trabalhar com a Trinos. Por quê? Porque não cobra o FII para estruturar a operação. Raqueto já entrou essa questão do FII, e que eu acho que vai ser bem difícil de a gente negociar, a não ser que a gente tenha um aporte maior, de 50 milhões, 10 milhões, talvez sim. Mas, no momento, a gente vai dar prioridade para a Trinos. Tudo bem? Agora eu vou passar para uma empresa que eu estou acabando de fechar o contrato com eles, só para dar uma geral, que é a Inco. Vocês estão vendo a Inco aí? Sim. Agora, sim. Slide da Inco? Nico, sim. Agora eu vou... Tá. Então, eu vou dar só uma geral aqui, que a Inco é uma nova forma de financiar projeto. Alguém já ouviu falar em vaquinha virtual? Sim, crowdfunding. Crowdfunding, tá? Essa é uma empresa que estrutura crédito para o mercado imobiliário através de crowdfunding, tá? Então, eles têm hoje 130 mil investidores que investem R$100, R$50, R$300, R$1.000, R$1 milhão. Cada um investe o que quiser, entra na plataforma dele, tem os projetos lá, eles escolhem quais são os projetos que eles vão investir, aportam o capital, vão emprestar e depois esse capital é devolvido com correção e mais uns juros em cima, tá? Então, é uma operação bacana para quem? Para iniciante, tá? Então, olha, eles já estão emitindo já cerca de 300 milhões aqui, ó. Estão com 300 mil cadastrados, né? E já investiram mais de 600, quase 800 milhões aqui em capital, tá? São operações curtinhas, operações de 300 mil na plataforma, 800 milhões já investido e já fez mais de 900 operações, tá? E são capital, assim, de 1 milhão a 11 milhões. Aqui no cantinho, talvez vocês não estejam enxergando, mas vocês vão ver lá na apresentação, que é um negócio de maluco. Eles captaram 1 milhão em 18 segundos na plataforma. 3 milhões, a média é 32 segundos. 5 milhões em 46 segundos. Quer dizer, o cara coloca na plataforma, o empreendimento é tão bom, aqueles 130 mil caras vão lá e compram e batem a meta, e quando bate a meta, o dinheiro vai para o nosso incorporador, tá? Então, é um capital mais curto, eles não cobram FII para fazer a avaliação, tá? E é um dinheiro que entra mais fácil, porque é um empréstimo comum, com garantia, tudo mais, mas antes é feita uma avaliação da incorporadora, do empreendimento e tal. Liberou, tá ok. Aí vai para a plataforma, lança na plataforma, e esse é um app, tá vendo aí o celularzinho, né? É um app, o cara tem na mão, e ele vai, ó, rentabilidade, IPCA mais 10% ao ano. Rentabilidade projetada, 17,1%. Então, tem uma rentabilidade, porque entra aí a avaliação do empreendimento, quanto vai valorizar e tal, é uma outra engenharia. Mas eu quis muito que eles viessem para a nossa plataforma, por ser uma modalidade mais limpa e mais tranquila, tá? Então, essa é a Inco. Inco é uma empresa mineira, né? Tem aí vários cases. Eu vou deixar essa apresentação lá também na pasta que eu vou compartilhar no Drive para vocês, tá? E a gente vai, então,
a partir da próxima semana, a gente já tem essa operação na nossa plataforma também. Ok? Então, quando a gente fala de aporte de capital, nós temos essas empresas. E vou falar da última empresa, não menos importante, mas eu deixei por último por uma característica. Essa empresa, que é a BR Financial, vou colocar aqui. Estão enxergando aí a apresentação deles? Transforme seus sonhos em realidade. Isso aí. A BR Financial é de um ex-banqueiro que abriu o seu banco. Então, ele tem um capital lá, graúdo. E o que ele faz? Ele empresta para empreendimentos pequenos a um juro um pouco mais alto, entendeu? Mas é muito simples. Também não cobra FII, tá? E o foco dele, o que é? Condomínio horizontal de casas, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Projetos com valor geral de vendas estimado em 5 milhões. Obras localizadas num raio de 150 quilômetros de São Paulo. Tá? Isso tudo é negociável, tá? Mas eu sei que já tem obra lá um pouquinho mais fora. Então, ele faz o aporte de capital inicial, ele tem um relacionamento estratégico com a Caixa Econômica para depois financiar esse imóvel pela Caixa Econômica na venda para o consumidor final. Então, ele amarra esse empréstimo a essa parceria com a Caixa Econômica e ele opera com capital próprio e tem expertise no mercado, tá? É uma parceria transparente e confiável, porém o juro dele não é barato, tá? Depende caso a caso. Mas empresta, por exemplo, para quem até está com o nome sujo. Tá? Então, essas são as linhas de crédito que a gente tem com foco em aporte de capital. Raqueto, uma operação mais parruda, que cobra um FII mensal. Então, a gente tem que pensar ali com eles em coisa acima de 10 milhões, que para quem está pegando 10 milhões, 25 mil não é muita coisa. Mas para quem está pegando 3, é bastante dinheiro. Mas temos a Trinos, o Trinos Bank, que também tem essa operação. O forte deles é home equity, e por isso que eles falam muito em equity, porque eles pegam até terreno para emprestar, enfim, tem uma operação lá mais enxuta também, mais direcionada. Temos a Inco, que é a vaquinha virtual, famosa vaquinha virtual, também chamada de crowdfunding, um nome bonito, né? Mas eu gosto mais de vaquinha. E temos, por fim, a BR Financial, né? Então, todas elas, nós temos que só fazer a ponte, apresentar, vai um especialista, vamos reunir os documentos, vai esse especialista fazer a análise dessa incorporação, né? Em cima dessa análise vai ser liberado o crédito, tá? E provavelmente, em alguns casos, um ou mais parceiro vai se interessar. Então, ele vai receber 2 propostas ali e vai ver o que é mais adequado para o negócio dele, certo? Então, eu queria dar esse overview para vocês, né, das operações que a gente oferece. Todas elas, né, eu tenho que destacar, existe uma burocracia, né? Quem trabalha com imóvel, quem financia imóvel sabe que tem burocracia. Tem que ter documento, né, para poder aprovar, certo? Quero também dar um ponto aqui que eu esqueci. A Trinos, ela também tem uma modalidade de financiamento até para quem está negativado. Ela tem um score próprio e pega o imóvel em garantia e consegue liberar crédito para ele, para comprar o imóvel, entendeu?
Então, pode ser feita uma operação também pela Trinos, tá? Bom, de crédito para pessoa física e jurídica e para aporte capital, era isso que eu tinha para falar. Só vou concluir aqui, porque também faz parte do nosso portfólio. Vou mostrar aqui a garantia de locação, tá? Então, a garantia de locação, como é que funciona? Eles são também capital próprio, são lá de Aracaju, tá? Já operaram aqui na Faria Lima, em São Paulo, tal, mas hoje estão em Aracaju. Então, aqui a vantagem para o inquilino é que ele vai ter o crédito dele lá aprovado e ele pode pagar até 12%. Varia de 9% a 12% do valor do contrato, que é o prêmio que ele vai pagar, certo? Então, o inquilino, ele não precisa encher o saco de ninguém, tem uma empresa que pode garantir a locação dele, né? Para o proprietário, ele tem a garantia de receber o aluguel dele, né? Cobertura de danos em até 3 vezes, tem várias facilidades. E para a imobiliária? Eu sou uma imobiliária. Lembrando, aqui, se você não trabalha com locação, você pode vender essa plataforma, que não tem custo nenhum, tá? Para uma imobiliária. Essa imobiliária que você trouxe, tá? Primeiro, você vai ser remunerado em R$ 150 pela captação. Segundo, a imobiliária que se cadastrou, ela tem 10% de comissionamento do valor do prêmio. E você, corretor, você, agente de crédito, tem 2% do contrato. Então, trocando em miúdos, um contrato de 30 mil, o prêmio fica em torno de R$ 3.000, que o inquilino vai pagar para ter o crédito e a garantia, você vai receber 2% sobre R$ 3.000, ou seja, R$ 60. Só que isso é sobre um contrato. Então, nós temos que captar imobiliária que tenha 100, 200 imóveis, né? Então, você vai multiplicar esses R$ 60 por 100, 200 vezes. Você vai ganhar de todos os contratos e de todas as renovações de contrato, tá? Então, de uma forma bem simples, essa é a Credit Prime, que é a nossa garantidora de locatícia, tá bom? Então, eu vou abrir agora, se quiser fazer alguma pergunta sobre as linhas, sobre o processo, qualquer pergunta, hoje agora é pertinente. Tudo bem, Flávio? Tudo tranquilo. Pedro, tudo bom? Tudo, explicou bem. Bem explicado, né? Tá jóia. Então, agora, o que a gente vai fazer? Pode cortar a gravação, Pedro. A gente... Para mim, está parecendo... Bom, a gente teve um probleminha na plataforma, né? Agora, recentemente. O Pedro já ajustou ali os links, né? Que foram desconfigurados por uma atualização qualquer. Então, o processo é bem simples. Toda simulação de pessoa física, pessoa jurídica, comprador final, vai no site, clica em cima da modalidade, você vai para dentro da TED. Na TED, você vai abrir uma tela, proposta e simulação. Você vai fazer a simulação, tá certo? Fez a simulação, vai com o seu cliente, negociou, vai voltar no link e vai fazer uma proposta, vai imputar uma proposta lá,
Então, essa proposta ela não tem que ter documentação nesse momento, elas são os dados de qualquer pessoa, identidade, CPF, e-mail, telefone. Ele vai receber um link de liberação da Lei Geral de Proteção de Dados no e-mail dele. Se for 2 compradores, os 2 vão receber, né? E aí fica lá. Essa é a primeira análise. Segunda análise, já tem uma devolutiva, que só a gente tem acesso aqui da in-house, que é a documentação necessária. Aí você vai receber um e-mail para solicitar essa documentação para aprovação, tá? Essa documentação você vai mandar por e-mail para a gente, anexada em PDF, e a gente vai subir toda essa documentação dentro da plataforma. E no e-mail do cliente, o cliente vai recebendo atualizações de status, tá? E a gente também recebe essa atualização e, à medida do possível, a gente vai dizendo para vocês que estágio do pipeline que está, certo? Porém, só lembrando, né? Vocês já estão com acesso lá no CRM. Esse cliente, antes de fazer a simulação, tem que ser cadastrado dentro do CRM para garantir que o cliente pertence a você, né? Porque a comissão vai ser paga para você, né? E eu quero retomar aqui também a nossa política de quarentena, tá? Então, o que é a política de quarentena? 90 dias, ok? 90 dias, esse cliente é integralmente de quem está tratando com ele em primeiro lugar, ou seja, o cara que colocou primeiro dentro do CRM. No CRM, todas as atividades com o cliente, reunião, ligação, você vai registrar lá. E isso fica registrado no CRM e a gente sabe que você realmente tem contato com o cara, ok? Hipoteticamente falando, eu cadastrei um, o Pedro cadastrou o mesmo cara. Provavelmente não vai conseguir, porque tem o CPF lá, talvez dê uma trava, né? A gente está aí formatando isso para funcionar. Então, mas passou. Eu estou tratando com o cliente, o Pedro tratou com o cliente, o Pedro foi lá fazer a simulação e vai dar conflito de CPF. Ele não vai conseguir fazer, porque eu já estou tratando. Então, quando o Pedro chegar, ele vai falar para mim, olha, ele vai falar aqui na in-house, né? In-house, eu não consegui fazer a simulação desse cara lá, está dizendo que já tem uma proposta. A gente vai checar. Como eu estou tratando com esse cara, estou registrando que eu liguei tal dia, que eu mandei proposta, que isso, que aquilo outro, já cadastrei lá o tipo de coisa, vai estar tudo registrado lá. Eu vou chegar para o Pedro e vou falar, ó, Pedro, sinto muito, mas isso pertence ao Marcelo. Não dá para você negociar, porque já tem alguém lá, ok? Agora, durante a quarentena, 90 dias, é uma garantia que você tem. Passou 90 dias, tá? Vamos imaginar que o Pedro entrou em contato no dia 91. Fez um cadastro e esse cliente negativou com você. Ele chegou e falou, olha, não quero. Foi lá e negativou. O Pedro conseguiu efetivar o contrato. O que nós vamos fazer? 50. Por quê? Porque você movimentou esse cliente durante muito tempo, já está fora da quarentena de 90 dias, tá? Porém, esse cliente só resolveu fechar com o Pedro, no nosso entendimento, porque você deu assessoria para ele. Então, vamos fazer um 50, ok? Porém, se dentro dos 90 dias você não registrou contato nenhum dentro da plataforma, e em 91 dias o Pedro consegue fechar, ele vai receber o comissionamento integral, certo? Porque eu não tenho como justificar para o Pedro que você está 90 dias e não fez nada com aquele cliente, né? Então, essa é a nossa prática interna de não ter conflito. A gente não quer conflito, a gente quer apacentar as coisas para as coisas irem bem para todo mundo, tá? Então,
essa é a nossa forma de trabalhar. Nós vamos implementar também, né, para quem está mais próximo, como o Flávio e tal, uma certa prioridade por localização. Nós vamos começar a fazer campanha, isso vai gerar lead, tá? E o pessoal aí do Litoral Norte, a gente vai passar para você, que hoje você é o nosso único representante aí. Então, pintou uma oportunidade no Litoral Norte. Oi? Não estou te ouvindo. Aí. Caraguá, Ilhabela, Sebastião e Ubatuba. Beleza. As 4. Trabalhar as 4. Ótimo. Então, o que acontece? A gente passa para você. Agora está dando um pouquinho de eco para cortar o som. O meu? Aí o que acontece? Acho que tem que abaixar um pouco. Abaixou. Tá. Então, assim, a gente vai passar esse cliente para você, você vai trabalhar ele e tá tudo certo. Vai ganhar sua comissão, tranquilo. A gente quer ter gente com a gente, não quer concentrar nada, não. E incorporadoras também, tá? Entrou incorporadora, se você quiser negociar aí, a gente também passa, não tem problema nenhum. Agora a gente está com um cadastro de 1.090 incorporadoras, que é o nosso primeiro trabalho que a gente fez para levantar interessados, né? E se tiver alguém aí, eu já vou passar para você, porque agora eu já sei que você está aí no Litoral Norte, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí pelo tempo. Valeu, Marcelo. Vamos tocando. Tchau, Tchau. Pedro. Tchau.